Gênesis 11, versículo 1. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. Esse versículo quer dizer que o incidente da terra de Babel ocorreu antes de pelo menos alguns dos eventos do capítulo 10, uma vez que toda a terra era de uma língua e de uma fala. O versículo de 1 a 9, ele fala de um relato do pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden, e o da Torre de Babel tem muita similaridade em comum no enredo, no vocabulário e no tema. Ambos mostram as pessoas agindo com orgulho pecaminoso para tentarem ao modo ser divinas, e ambas mostram Deus expulsando pecadores de seus lares como punição por seu pecado. Versículo 2. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. Esse versículo quer dizer que Sinar corresponde à antiga Babilônia e inclui a região das cidades da Babilônia, Ereque, Acade e Calné, sobre do leste, ver no rodapé textual. E eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. Esse versículo quer dizer que, diferente dos leitores originais da terra de Israel, com sua vasta quantidade de material, construção de pedra calcária, as pessoas da Babilônia usavam tijolos queimados. Escavações arquitetônicas têm confirmado que os antigos habitantes da terra usaram betume por argamassa. Versículo 4. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Esse versículo quer dizer que o orgulho e a ambição das pessoas são expressos de 3 maneiras diferentes. Uma, os 5 usos de pronome e desinências verbais da primeira pessoa. Vamos, edifiquemos para nós e façamos. O 2, seu desejo de edificar uma torre até o céu, dando assim a eles acesso aos céus, o domínio de Deus. E 3, sua tentativa de autoglorificação, façamos para nós um nome, em razão de terem feito isso para evitar que fossem espalhados sobre a face de toda a terra. Todos os seus esforços corresponderam a uma rebelião contra Deus e sua ordem para encher a terra. Versículo 5. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Esse versículo quer dizer que, apesar de seus melhores esforços para se elevarem ao domínio de Deus, o Senhor ainda tinha de descer para ver a cidade e a torre. Tentativas humanas para conquistar a glória, a qual pertence unicamente a Deus, sempre se mostram lamentavelmente insuficientes. Versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua, e isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Esse versículo quer dizer que a preocupação de Deus de que nada pudesse impedir o que eles planejassem fazer não expressa um temor divino de que o homem pudesse algum dia se tornar tão poderoso quanto Deus. Antes, transmite grande tristeza pelo fato de o homem, se não for freado, virá empreender feitos extraordinários de maldade e de desafio. Versículo 7. Vamos, desçamos ali, confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Esse versículo quer dizer que, sobre a referência de Deus a si mesmo, como nós desçamos e confundamos, talvez o mais dramático trocadilho hebraico no episódio da Torre de Babel envolva a reversão deliberada de sons entre versículos 3 e 7. Os seres humanos criaram o tijolo, uma palavra que possui a sequência de sons em hebraico para se relembrarem contra Deus. Em resposta, Deus criou a confusão, uma palavra hebraica contendo NBL, para reverter a maldade e conspiração humana. Versículo 8. Assim o Senhor se espalhou dali sobre a face de toda a terra,
e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso, o nome dela é chamada de Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Muitas versões portuguesas se referem a Babel nesta perícope, mas esta é a mesma palavra hebraica traduzida como Babilônia, por todo o Antigo Testamento. A conexão entre as palavras Babel e confundiu, Babel e Baal, constitui mais um novo trocadilho dentre os muitos nesses capítulos. A ação do Senhor teve dois resultados positivos. Primeiro, uma vez que ela confundiu a língua de toda a terra, ela pôs fim à possibilidade de empreendimentos malignos em larga escala. Segundo, ela levou a humanidade a se espalhar sobre toda a face da terra, levando assim as pessoas a uma conformidade com a ordem de Deus para encher a terra. Versículo 10. E estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade, gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E Sem viveu, depois que gerou Arfaxade 500 anos, gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. Esse versículo quer dizer que, afastando-se do texto hebraico, tanto no Lucas 3, 35 e 36, quanto a versão de Septuaginta, desde o versículo, indicam que o filho de Arfaxade foi Cainã, uma vez que o autor inspirado no Novo Testamento confirma a leitura de Septuaginta. Cainã deveria ser aceito como filho de Arfaxade, portanto é melhor aceitar Arfaxade como pai de Salá, de um sentido indireto, e ver a versão hebraica aqui como uma genealogia estilizada, moldada em razão dos propósitos temáticos. Uma técnica semelhante parece ter sido usada por Mateus em sua apresentação da genealogia de Jesus em Mateus 1. O versículo de 10 a 26, as gerações de Sem constituiu a quinta das 11 seções de Toledó, em Gênesis. Enquanto a seção de Toledó anterior às gerações de Sem, Cã, Jafé e filhos de Noé apresentou os descendentes não escolhidos de Noé. Esta descreve a descendência escolhida. Esta tabela genealógica, que repete parcialmente a informação fornecida, associa Sem, filho de Noé, e Abraão. Embora esta lista inclua menos nomes, 12 contra 26, que a genealogia no capítulo 10, ela apresenta mais gerações, 10 contra 6. Inclui também dados cronológicos. Seu estilo a liga genealogia no capítulo 5, que também delineia a linhagem escolhida e inclui 10 gerações, enquanto o capítulo 5 estende-se de Adão a Noé, o mundo pré-diluviano. Essa tabela associa Sem, Abrão e o mundo pós-diluviano. E Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E Salá viveu, depois que gerou Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E Éber viveu, depois que gerou Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E Peleg viveu, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E Reu viveu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E Serug viveu, depois que gerou Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E Naor viveu, depois que Terá, 112 anos e gerou filhos e filhas. E Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, e Naor e Arã. Ora, essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Éber viveu um total de 464 anos. Isto
o distingue como a pessoa nascida depois do dilúvio que mais tempo viveu na Bíblia. As gerações de Terá é a sexta seção, Toledó, em Gênesis. Muito mais do que uma simples tabela genealógica, esta seção se estende através das partes do 15º capítulo e inclui um rico suprimento de informações acerca da vida do mais famoso filho de Terá, Abraão, posteriormente chamado de Abraão. No hebraico, a grafia do nome pessoal Arã difere do lugar chamado de Arã. E é capítulo 28. E Arã morreu antes de seu pai. Terá na terra seu nascimento de Ur dos caldeus. Versículo 29. E Abraão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abraão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. A esposa de Naor, Milca, eventualmente gerou 8 filhos. Betuel, seu filho mais famoso, tornou-se sogro de Isaque, filho de Abraão. Mas Sarai era estéril e ela não tinha filhos. Em contraste com Milca, Sarai, mais tarde chamada de Sara, era estéril. Esse fato doloroso é enfatizado pelo escritor bíblico ao reafirmar o fato: não tinha filhos. A provisão de Deus de um herdeiro para Abraão, apesar da esterilidade de Sara, era um dos principais temas da narrativa que segue. Mas Sarai era fértil e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para a terra de Canaã. E eles vieram até Arã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá em Arã.